O que era a morte virou vida, e o que era o fim passou a ser o início. Em um domingo, Jesus ressuscitou, e desde então, o mundo nunca mais foi o mesmo. Mais do que um fato histórico, mais do que uma data religiosa, este foi o fato mais sobrenatural que já aconteceu. E quem recebe o que aconteceu ali, nunca mais a vida é a mesma. Seja você quem for, este dia também pode ser o que transformará sua vida. Participe do Domingo da Ressurreição, encerrando a Semana Santa, em 3 concentrações especiais, às 7 e 9h30 da manhã, ou às 18 horas, em qualquer igreja universal no mundo. Encontre a mais próxima acessando universal.org/localizar. Olá, bem-vindos ao seu programa Problemas e Soluções. E abrimos a nossa programação falando a respeito do Domingo da Ressurreição. O que aconteceu na sexta-feira só teria valor se o Senhor Jesus vencesse a morte. E foi exatamente o que aconteceu. Vencendo a morte, ele provou ser o Filho de Deus e a oferta perfeita para que o ser humano pudesse, por meio dele, se voltar a Deus, por meio do Senhor Jesus, ser salvo. O Senhor Jesus nos provou quem Ele era e quem Ele é. E você que está aí do outro lado, sofrendo, enfrentando problemas diversos, pensando no que fazer da vida por conta de tantas coisas que têm tirado a sua paz, saiba que porque Ele vive, Ele tem poder para ouvir a sua oração, te atender, te guiar, mostrar para você o caminho que você deve seguir. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual através da nossa central de atendimentos, o 11 3573 3500 pelo WhatsApp, o 3216 6162 para você ligar e também o pastoronline.com. Serviço de atendimento pastoral gratuito, você não paga absolutamente nada. Você que vive por viver, não tem tido paz, não tem tido forças para lutar. Às vezes você coloca a cabeça no travesseiro e a vontade que dá é dormir e não acordar mais. Saiba, você não está assistindo essa programação por coincidência. Deus tocou em você para parar neste canal, porque Ele está estendendo a mão a você, dizendo, vem, que Ele quer tirar você dessa situação de dor, de sofrimento e trazer à existência as coisas que não existem na sua vida. Foi isso que aconteceu na vida da Giovana. A gente vai acompanhar essa história de fé e já volta. Para todo mundo eu queria mostrar que eu era forte, empoderada, pagava bebidas para as minhas colegas nas festas, nas baladas, pagava droga, eu incentivava elas a usarem droga. Dentro de mim eu sabia e eu tinha certeza que eu era um fracasso. Eu nasci de uma gravidez indesejada. A minha mãe, ela falava que era melhor que eu não tivesse nascido. E assim, eu fui crescendo uma criança revoltada. Eu sofri um abuso de uma pessoa próxima da minha família. Eu tinha medo de ficar sozinha. E me sentia assim uma pessoa frustrada. Eu iniciei um relacionamento onde eu achava que esse relacionamento, ele ia suprir o vazio que veio com aquele abuso que eu sofri. E mesmo assim, não supriu. Comecei a frequentar festas, baladas, passava noites bebendo, passava mal, desmaiava. Das bebidas, eu comecei a ir para as drogas. Baforava lança-perfume, cheguei a usar MD. Eu comecei a fumar aqueles cigarros eletrônicos no meu trabalho escondido de todo mundo. Porque como lá eu ocupava uma posição de liderança, então eu não queria mostrar para quem eu liderava que eu era um fracasso. Então eu ia para o banheiro e começava a fumar lá dentro do banheiro. Já cheguei a trabalhar drogada.
Certa vez no meu trabalho, uma amiga minha que frequentava essas baladas junto comigo, que usava droga junto comigo, ela incorporou com o espírito. E eu fiquei desesperada vendo aquela cena, fiquei assustada. E o espírito começou a bater a cabeça dela na parede. A gente achou que ela estava convulsionando. E aí tinha uma mulher lá e ela foi lá ajudar ela. E eu vi ela falando para o espírito assim que tinha pouco tempo para ele. Eu vi ela usando ali a fé dela. Eu vi ela com uma força, uma garra e só pediu para eu segurar a cabeça da minha amiga. E aí ela, quando colocou a mão na cabeça dela, falou: em nome do Senhor Jesus, sai. A minha amiga voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E aí essa mulher, ela me chamou. E aí ela falou que era obreira lá do Templo de Salomão. E ela me explicou tudo o que aconteceu ali, que foi um espírito que entrou na minha amiga. E imediatamente, conforme ela ia falando, eu ia lembrando de tudo que a gente passou muitas noites, quando a gente estava drogada e não lembrava. Eu ia lembrando das vezes que eu tentei suicídio. Eu lembrei das vezes que eu tentei suicídio e as minhas amigas falavam que parecia que não era eu. Essa minha amiga, depois que essa obreira fez essa oração nela, ela já não usou mais droga. Ela não queria mais usar droga. E ela falava para mim: Giovana, você tem que largar essa vida. Mas chegou a um nível que eu já não estava mais conseguindo. E nesse meio termo, eu conheci os jogos de apostas online. Eu passava madrugadas jogando. Teve uma noite que eu perdi tudo, perdi todo o meu dinheiro. E aí eu tive que pedir emprestado. E eu joguei o dinheiro que eu pedi emprestado e eu também perdi. O meu ex-patrão, ele me deu férias. Eu peguei todo esse dinheiro e falei assim: agora eu vou viajar. Só que eu vou jogar para multiplicar esse dinheiro, achando que eu ia multiplicar. E isso era o que estava na minha cabeça. E ali aquele valor total era de aproximadamente R$7.000. E eu perdi tudo. Foi assim, o momento em que eu me vi que não tinha mais jeito para minha vida, total. E eu não tinha dinheiro nem para comer. Essa era a realidade. E veio uma voz na minha cabeça: tira a sua vida. Tira a sua vida, porque não tem mais jeito. Agora você não tem mais dinheiro, você não tem mais para onde ir. E eu gritei e falei assim: Deus, se você existe mesmo, então tira a minha vida agora, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor. E ali, quando eu entrei para dentro de casa, que eu peguei o celular, eu abri assim o WhatsApp e tinha uma frase no status daquela obreira do Templo de Salomão, dizendo assim: tem jeito para você. E eu respondi ela na mesma hora. E aí ela me convidou para ir num domingo no Templo de Salomão. E no domingo eu fui. Quando eu entrei no Templo de Salomão, parecia que a reunião era só para mim. Parecia que só tinha eu ali, sentado num banco. E o bispo falou assim: é você mesmo que está aí na cadeira se sentindo um saco de lixo. Você acha que não tem mais jeito para sua vida? Vem aqui no altar. E eu fui. Quando eu cheguei lá diante do altar, eu derramei tudo que eu tinha passado, tudo que eu tinha sofrido. E aquela oração me fez ir lá no passado, lembrar de todas as mágoas, dos traumas que eu tinha passado. E naquele momento ele falou do perdão. E falou que era uma decisão em que eu podia. E eu perdoei. No mesmo momento, eu tive a certeza de que veio um alívio dentro de mim. Veio uma paz. E parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas. Eu já não me sentia mais um saco de lixo. E aí quando eu fui embora para casa, eu estava com a paz dentro de mim. Eu consegui dormir naquela noite e eu queria voltar lá de novo,
porque eu queria mais paz, eu queria mais daquele momento. E eu já tinha ouvido falar também do Espírito Santo e eu tinha entendido que ele era tudo que eu precisava para me manter, para restaurar a minha vida. E eu, meditando na palavra, lendo a Bíblia, me batizei nas águas. Ali eu estava decidida. E quando eu desci, aquele momento que eu desci as águas, eu tive a certeza que a velha Giovana foi sepultada ali e que tinha jeito para mim. Eu tive a certeza que eu estava nascendo uma nova criatura. E aí chegou também o dia do meu aniversário e eu falei assim, hoje é o primeiro aniversário da minha vida. Meu primeiro ano de vida, porque hoje sim eu tenho vida, hoje eu tenho paz. Os problemas lá fora ainda não estavam resolvidos, mas eu já dormia e eu tinha a certeza de que eu ia receber o Espírito Santo. Eu lembrei da palavra que eu tinha lido, que falava que quando eu recebesse o Espírito Santo, ele ia testificar dentro de mim que ele era comigo. Eu tinha ouvido essa palavra nas reuniões, eu tinha ouvido essa palavra da obreira que me atendeu. Ela falou que quando eu recebesse o Espírito Santo, eu ia ter certeza dentro de mim que ele era comigo. Então eu fui no quarto. E aí quando eu cheguei lá, em frente ao espelho, e eu falei com Deus, eu falei, Pai, eu não tô mais jogando, eu não tô mais usando droga, eu quero ir até a tua casa, eu quero estar para sempre com o Senhor, mas eu ainda não tenho certeza do teu Espírito Santo dentro de mim. Então, se é real mesmo, se o Senhor existe mesmo, se isso existe, e há o Espírito Santo dentro de mim, então testifica agora. Porque aqui na tua palavra fala que o Senhor testifica, teu Espírito testifica com o meu. E a partir do momento que eu tivesse o Senhor dentro de mim, eu nunca mais ia ter dúvida. Então, vem sobre a minha vida. E na mesma hora, no mesmo momento, veio uma alegria do céu assim, e veio uma voz que falou assim para mim, filha, eu sou contigo. Aí eu comecei a chorar. Eu me joguei no chão, eu comecei a chorar e eu falei assim, eu nunca mais vou duvidar que o Senhor está comigo. Obrigado. E a partir daquele momento mudou tudo. Hoje, de fato, eu sou uma nova Giovana. Eu sou filha. E o meu relacionamento com a minha mãe foi restaurado. Ela chegou a me pedir perdão por tudo que ela me fez na minha infância e eu não pedi isso para ela. Eu nem tinha pedido isso para Deus, mas o Espírito Santo que veio sobre a minha vida, ele fez questão de fazer isso. Hoje eu posso falar para as pessoas que tem jeito para elas, que ele é pai. E o que eu recebi, hoje eu também passo para as pessoas. Ainda que você se sinta um caso perdido, mas para Deus você não é um caso perdido, porque eu fui achada por Ele, escolhida, e você também é. Hoje eu sou completa, sou bem-sucedida e, acima de tudo, eu tenho paz. E o meu maior sucesso é o Espírito Santo. A partir deste domingo, começa a Semana Santa, o período que mudou a história do mundo e que agora reviveremos em todas as igrejas Universal, em uma programação especial de 8 dias, que certamente marcará a sua vida. Confira agora a programação. Sábado, dia 19, o sábado de Aleluia, no jejum coletivo. E encerrando esta semana especial, domingo, dia 20, o domingo da ressurreição. Programe-se e reviva dias de grandes experiências com Deus. Agenda especial da Semana Santa, de 13 a 20 de abril. E em todas as igrejas Universal.
Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Mais um testemunho que prova a veracidade da palavra de Deus, que o Senhor Jesus verdadeiramente ressuscitou e tem poder para transformar a vida do que sofre e deposita nele a sua fé. Está aí, Giovana é mais uma prova viva do poder de Deus. E você também pode ter essa transformação, basta que você dê um passo de fé na direção certa. Neste domingo, dia 20 de abril, você poderá participar do domingo da ressurreição. Olha só o que diz o texto sagrado que nós separamos para você. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Isso aqui foram palavras do anjo a Maria Madalena, que foi até o túmulo e encontrou o túmulo vazio, porque o Senhor Jesus havia ressuscitado. Agora, sabe o que é mais importante disso tudo? É que ele viva na sua vida. Porque não adianta nada você ter o conhecimento da palavra na teoria e não vê-lo na prática. Mas para que isso aconteça, você precisa buscar. Neste domingo, às 7 da manhã, às 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres, e ao cair da tarde, às 18 horas, o domingo da ressurreição. Que ele venha ressuscitar os seus sonhos, que ele venha ressuscitar a sua fé. Bom, talvez eu esteja falando agora com alguém que um dia se afastou, um dia se decepcionou, se frustrou com a sua fé. Você esperava algo e aquilo que você esperava não aconteceu. E aí você foi se esfriando, deixando as dúvidas, os questionamentos falarem mais alto, até que você parou de frequentar a igreja. Volte, ele vive e está de braços abertos esperando por você. Una-se a essa multidão que você vê agora, nesta que é a maior reunião da Igreja Universal do Reino de Deus durante a semana. Domingo, 9h30 da manhã, na concentração de Fé e Milagres. Aí você tem católicos, espíritas, evangélicos, você tem pessoas que chegam pela primeira vez carregando o seu peso, sua dor, sua angústia. 7 orações serão realizadas. E o momento mais importante, o ápice desta reunião, é a meditação na Palavra de Deus que nos dará a direção e a busca ao Espírito Santo. O poder de Deus em você para guiar aqui, na sua mente, sua cabeça, suas ideias, seus pensamentos, seus planos, seus projetos, mostrar para você o caminho que você deve andar, a fim de que você não venha errar. Não é verdade? Talvez você diz assim, poxa, eu já errei tanto, estou cansado de sofrer. Então, está na hora de você acertar. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, para você que está aqui em Floripa, na ilha ou continente, ou em uma igreja universal mais perto de você. Acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Norte, sul, leste, oeste do estado de Santa Catarina, em todas as regiões deste estado, nós temos o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, portas abertas, servos de Deus prontos, esperando para te ajudar. E para você que me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários ou em uma universal mais perto de você. Domingo da ressurreição, domingo da vitória sobre a morte. Faça a sua parte e eu tenho certeza que Deus fará a dele na sua vida. Vamos a mais resultados que têm acontecido aqui nas concentrações de Fé e Milagres. Daqui a pouquinho estaremos orando em seu favor. Dona Carmen, conta pra gente como que a senhora chegou até a Igreja Universal e com quais problemas a senhora trouxe consigo. Bem, pastor, eu cheguei na igreja totalmente destruída, vida financeira, saúde, espiritual, totalmente destruída mesmo. E eu ouvia as pregações do Bispo Macedo no rádio ao meio-dia e eu pensava assim, esses testemunhos, eu nunca pensei que fossem falsos, mas eu pensei, mas isso deve ser para eles, para mim não funciona. Até que um dia eu passei na frente de uma igreja universal, onde estava um pastor. E eu cheguei e pedi para ele, pastor, o senhor pode fazer uma oração? Ele fez a oração, conversou comigo e me convidou para vir às reuniões, né? Então, a partir daquele dia, a minha vida mudou, né? Começou a mudar no financeiro, começou a mudar
na saúde, começou a mudar no geral. Comecei a fazer as correntes de libertação na sexta-feira, né? E fui indo, até que eu fiquei limpa e a presença de Deus fez morada em mim, onde foi que a minha vida fluiu, né? E eu achava que eu não tinha depressão. Se teve jeito para mim, tem jeito para você também. Então eu faço esse convite. Venha se libertar, venha se curar aqui na Igreja Universal. Luiz Henrique, conta pra gente como que você chegou na igreja e com quais problemas você trouxe consigo. Eu cheguei na igreja acometido de uma grave depressão, né? E junto com essa depressão eu ainda tinha mais 2 problemas, que era crises de ansiedade e a síndrome do pensamento acelerado. Então isso me trazia uma angústia, um sofrimento muito grande, porque primeiro a depressão, aquela tristeza profunda, me trazia um vazio, né, dentro da minha alma. Eu, mesmo tendo família, como se eu não tivesse, né, eu já não encontrava mais razão de viver. As crises de ansiedade me fizeram ter episódios horríveis, sentindo falta de ar, angústia, aperto no peito, precisar sair de dentro de casa, por exemplo, porque dentro de casa parecia que eu ia morrer sufocado, ter que parar o carro no meio da rua, descer do carro para respirar porque eu não tinha fôlego, né? E a síndrome do pensamento acelerado não me deixavam dormir de noite. Custava dormir porque minha cabeça não parava o tempo todo pensando, né? Então, isso me trouxe um sofrimento terrível. E foi dessa forma que eu cheguei na igreja. Mas eu costumo dizer que o fundo do poço, eu fiquei 2 anos no fundo do poço, que foi a pior parte, aonde eu tive problemas de saúde, eu consultei psicólogos, eu cheguei aí a psiquiatra, eu tomei remédio. Isso trouxe problemas, para o senhor ter uma ideia, eu cheguei a ficar impotente. Então, assim, esse foi o pior momento da minha vida. Foram 2 anos em que eu não tinha vontade de levantar da cama. Eu comecei a ficar descuidado com a aparência, eu já não cuidava mais da minha aparência física, da barba, por exemplo, porque eu não tinha mais vontade de fazer as coisas. Já passou pela sua cabeça em tirar a própria vida? Sim, senhor. Eu nunca tentei contra a minha vida, mas aquela vozinha a gente sempre ouvia lá no fundo, a solução é a morte. A solução é você não viver mais, vai acabar esse sofrimento, essa dor, essa angústia, vai sair. E o que você fez para poder mudar tudo isso? Chegou um dia que eu disse assim, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, eu não aguento mais, hoje eu vou ir na igreja. Então, até então eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal e aquele dia eu cheguei em casa dizendo assim, é minha última alternativa. Eu vou ter que buscar a Deus porque outras coisas eu vejo que não surtiram efeito. Então, naquela quarta-feira à noite, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, hoje eu vou na igreja. Inclusive, a minha esposa, naquele dia, ela ficou braba, ela não quis ir até a igreja. E eu disse para ela, olha, eu não estou dizendo que você tem que ir comigo, eu estou dizendo que eu vou ir na igreja. Se você não quiser ir, você fica em casa. Mas ela, contrariada, ainda assim, ela foi até a igreja e hoje ela diz que foi o melhor dia da vida dela e o meu também. Então eu comecei a frequentar as igrejas, então eu comecei a frequentar a igreja nas reuniões de quarta-feira, de sexta-feira e de domingo. Orientação do pastor, focar na vida espiritual e em menos de 1 ano eu estava curado. Estava liberto, já não sentia mais aquela angústia, a síndrome do pensamento acelerado já fui liberto dela também, já não tive mais crise de ansiedade, já não tinha mais vontade de morrer, já tinha alegria novamente dentro de mim, felicidade. Então, assim, em menos de 1 ano, frequentando as reuniões de quarta, sexta e domingo, eu recebi o Espírito Santo e, graças a Deus, eu fui liberto e curado dessa maldição. E como que está o Luiz hoje? Hoje, graças a Deus, eu estou bem. No meu interior hoje eu tenho alegria, como lhe falei, eu tenho felicidade, eu me sinto preenchido, completo. Hoje eu tenho vontade de viver, de passar alegria para as outras pessoas, as pessoas que estão ao meu redor, minha família, amigos, pessoas que eu não conheço, que eu passo na rua, que falam dos seus problemas, inclusive eu falo de Jesus para ela. Eu comento da minha história e o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida delas também.
A depressão tem cura sim, por mais que a medicina diga que não, ela tem cura sim. E eu sou testemunho vivo disso. Eu hoje estou aqui para dizer para você, eu procurei psicólogos, eu procurei psiquiatras, eu tomei remédio também e nada disso resolveu o meu problema. Tudo isso é paliativo. Somente quando eu cheguei na igreja e fiz as correntes de sexta-feira e busquei o Espírito Santo às quartas-feiras e aos domingos, é que eu realmente fui liberto completamente. Então essa alegria que eu tenho hoje dentro de mim é possível você ter também. Basta você tomar um passo de atitude como eu tive, de dizer assim, hoje eu vou buscar essa ajuda. A maior ajuda que você pode ter é de Jesus, através da Igreja Universal. Orvalho. Um fenômeno físico que cuida da natureza à noite, enquanto dormimos. Ele faz uma saudável faxina nas plantas, limpando e refrescando suas delicadas folhas para o novo dia que virá pela manhã. O Espírito Santo tem um papel semelhante, mas bem mais completo e eficaz. Ele é um fenômeno espiritual que nos limpa e conduz em meio a um mundo infernal, que todos os dias, implacavelmente, busca contaminar a mente humana. O Espírito Santo nos limpa de todo o mal de que somos alvo. E durante a noite, nos renova com o frescor de um sono suave e nos prepara para um novo dia, cheio de desafios. Se você quer esse orvalho espiritual, venha buscar, no primeiro dia da semana, este refrigério para o seu interior. Neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Participe conosco neste domingo às 9h30 da manhã da grande concentração de Fé e Milagres, domingo da ressurreição, porque Ele vive, a sua oração será ouvida, pode ter certeza. E falando em oração, vamos agora falar com Deus, Bispo Sérgio Mota, guardião da família, orando por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então faça isso agora, ó Deus. Livra esta pessoa da tristeza profunda, da depressão, do desejo do suicídio, de dar cabo da sua própria vida. Livra, meu Pai, das enfermidades. O Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara. Nós invocamos o Teu nome porque cremos na Tua existência, cremos na manifestação do Teu poder. Então, meu Deus, se manifeste agora para trazer vida, para trazer paz, para tirar toda angústia, tirar toda maldição, meu Pai. Eu oro em favor de todos que, meu Deus, nos assiste, de todos aqueles que têm colocado seus nomes para a oração, que têm ligado para a programação. Eu determino a vitória de todos, meu Pai, crendo no Teu poder e na Tua existência, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. O guardião da Sagrada Família estará todos os dias orando aqui pela sua vida, pelo seu lar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus abençoe toda a tua casa. Graças a Deus, está ligado, Bispo Sérgio, nessa fé nós vamos ficando aqui com essa programação, mas não se esqueça, você também pode estar conosco neste domingo às 9h30 da manhã. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, ou em uma Universal mais perto de você. Até lá!